Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. Hoje leremos dos versos 10 ao 17. Lucas 9, do 10 ao 17. Diz assim: Ao voltarem os apóstolos, relataram a Jesus o que tinham feito. Então ele os tomou consigo e retiraram-se para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões ficaram sabendo e o seguiram. Ele as acolheu e falava-lhes acerca do reino de Deus e curava os que precisavam de cura. Ao fim da tarde, os 12 aproximaram-se dele e disseram: Manda embora a multidão para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados e encontrem comida e pousada, porque aqui estamos em lugar deserto. Ele, porém, respondeu: Deem-lhes vocês algo para comer. Eles disseram: Temos apenas 5 pães e 2 peixes, a menos que compremos alimento para toda essa multidão. Estavam ali cerca de 5.000 homens. Mas ele disse aos seus discípulos: Façam-nos sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram. E todos se assentaram. Tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e os partiu. Em seguida entregou-os aos discípulos para que os servissem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Oremos. Santo Deus, muito obrigado por estarmos aqui mais uma vez, reunidos em Teu nome. Obrigado pelos que já puderam chegar com a chuva, mesmo com a chuva. Sei com aqueles que ainda porventura estejam vindo. Peço a Tua provisão, ó Pai, Tua direção para aquilo que iremos refletir neste texto, ó Pai, agora. Peço a Deus a Tua direção em nome de Jesus. Amém. Os irmãos talvez lembrem que Jesus chamou os 12 e os enviou a uma campanha missionária nas vilas, nas aldeias da Galileia. E ali, seguramente, foi um trabalho desafiador, um trabalho cansativo. Foi a primeira parte do treinamento desses 12, os desafios que eles enfrentaram indo para aquela região, sem nada, sendo acolhidos pela comunidade que ouvia a mensagem do Evangelho e cria. Então, eles deveriam crer no poder da mensagem do Evangelho, e que esse poder da mensagem levaria as pessoas, então, a confiar na provisão divina de perdão de pecados através de Jesus e recebê-los, então, como irmãos em suas casas, dando a eles pousada, alimento, enfim. Eles estavam sendo treinados nessa questão de confiar na mensagem que eles tinham a pregar, confiar no Senhor da mensagem que os enviou, e era um grande desafio. Isso não foi simples. O verso 10 nos diz que eles retornaram dessa campanha nas regiões ali, das vilas, das aldeias ao redor da Galileia, contaram tudo o que aconteceu a Jesus. Jesus ouviu o relatório desses homens, e o Senhor Jesus os recolheu, é a ideia proposta no verso 10, e os levou para uma outra região também litorânea ali ao redor do mar da Galileia, um local chamado Betsaida, e a intenção era um retiro. O texto sugere bem isso, um retiro espiritual, um tempo para eles descansarem, para eles sentarem com Jesus e trocarem uma ideia, conversarem. Descanso. Certamente os discípulos
gostaram muito dessa ideia. Porque não é simples o trabalho, às vezes passa na cabeça de alguns, lembrando aos irmãos, que eu vou sempre nesse trabalho em Lucas, eu vou estar direcionando para a humanidade da mensagem de Lucas. Tá? A perspectiva desses homens, o homem Jesus, os discípulos, e essa interação entre a questão prática, dinâmica da humanidade desses homens com a mensagem do Evangelho, os propósitos de Lucas estabelecendo o reino de Deus através do ministério público do Senhor Jesus. E aqui não seria diferente. Jesus pensou em descanso quando ajuntou os seus. Porque é desafiador a gente permanecer firme, convicto e pregando a mesma mensagem, tanto para aquele que crê, como para a maioria que não crê. Como também para aqueles que dizem que creem, mas não creem. Isso é algo muito desafiador, você permanecer confiante de que esta é a mensagem a ser pregada, ainda que a minoria seja dos que creem. Então Jesus, quando os acolhe, é sem dúvida alguma para que eles possam comer juntos, sentar em volta da fogueira e bater um papo, descansar, dormir. E eles certamente não tinham grandes farturas de comida para esse ajuntamento, mas tinham para eles o suficiente. Não faltaria para esse encontro deles ali, a equipe de ministério de Jesus. Não faltaria para esse grupo, eles teriam ali o suficiente. Mas o texto nos diz no verso 11 que as multidões, vendo o Senhor Jesus se deslocar com os seus para Betsaida, foram atrás. Não permitiram esse momento de descanso. Eles queriam estar perto de Jesus. Eles queriam estar com os discípulos que pregaram a mensagem do Evangelho e também, em nome do Senhor Jesus, fizeram milagres e, em nome do Senhor, houve cura, houve libertação e houve salvação no ministério deles na Galileia. Eles queriam estar perto desses homens e foram, talvez, em embarcações, outros foram costeando, talvez tivesse sido mais difícil, o litoral da Galileia, mas o fato é que no verso 11 diz que multidões ficaram sabendo e o seguiram. O texto nos diz, ainda no verso 11, que Jesus acolheu esse pessoal. Jesus recebeu essas pessoas, ensinou, continuou ensinando essas pessoas, no tempo que, tecnicamente, o próprio Senhor Jesus dedicou, ou tensionou dedicar a um descanso, a um encontro ali, uma reunião de ministério, um tempo de descanso. Mas o Senhor Jesus, vendo a multidão chegar, ele ensinava, ele curava aqueles que precisavam de cura física, tratava o povo espiritualmente ensinando, como ele sempre fez. Mas o tempo foi passando. O dia foi passando. E, obviamente, o povo estava com fome. Estavam todos ali numa região provavelmente isolada. Jesus não ia retirar-se com os seus discípulos para uma região populosa. Então, essa região de Betsaida é tida como uma área bem desértica, bem início de deserto, na região da Galileia ali. Betsaida está bem pertinho, depois você olhando no mapa, é onde o Jordão encontra com o Mar da Galileia. Bem na quininha ali. E é uma região que já dá descendo norte, sul, leste, oeste, a oeste, você já vai contornar e descer a direção de Jerusalém, uma parte bem desértica. Então eles não tinham opções, grandes opções de alimentação naquela região, ainda mais provavelmente já depois de algum tempo, talvez num cair da tarde, não temos muita precisão sobre essa informação no texto. O fato é que o dia passava e os discípulos, preocupados com a alimentação, foram a Jesus e pediram que o Senhor Jesus dispersasse a multidão. Senhor, manda o povo para casa.
para que eles possam ir nos povoados ou chegando em sua casa comam, possam se alimentar, porque aqui vai ser muito difícil, nós não vamos ter como supri-los. Para que eles possam comer, eles vão ter que sair daqui em direção de um povoado ou de suas casas. Irmãos, há alguém aqui? Oi? Ah, tá. Inicialmente, isso parece, essa intervenção dos discípulos até Jesus, fazendo esse pedido, eu não digo que não haja isso. Eu creio que eles tiveram também preocupação piedosa, compaixão com aquelas pessoas que estavam com fome. O texto nos fala de 5.000 homens. Então, se você botar mulheres e crianças, seguramente chega na casa de uns 20.000. Então, a situação não era pequena, não. A situação era desafiadora. Acredito numa honesta preocupação. Mas também não posso ignorar que tenha sido apenas compaixão que aconteceu ali. Lembra que nós estamos falando de pessoas, pecadores como eu e você. Eu acredito que, talvez como nós, como eu, cansado, querendo sentar e comer o meu pãozinho com manteiga e café com leite, quietinho, é provável que eles tenham dado uma suspirada e talvez dizendo, não, agora que a gente ia descansar, agora que a gente ia dar uma sentada, foi dureza ali na Galileia, nem todos nos receberam, a minoria realmente nos recebeu, tivemos muita porta na cara, e estávamos sem bolsa, lembram? Lembram disso? Estávamos sem nada, guardando que aqueles que crescem os recebessem. Agora que a gente ia dar uma parada, agora que a gente ia dar uma descansada e comer sossegado. Ainda com agravante, a comidinha que a gente tem aqui é no máximo para 12, com Jesus 13. A comida não é muita. Puxa vida, que sufoco. Eu acredito que eles esperavam que Jesus também chegasse a essa conclusão. Quando foram até Jesus, pedindo que o Senhor Jesus os enviasse para suas casas, para que talvez voltassem no dia seguinte. Esperança que Jesus talvez compreendesse o que estava dentro daquele apelo que eles fizeram ali acontecendo. Mas no verso 12, nós vemos que essa realidade, né, de que eles pediram para que eles fossem mandados embora, e vem o susto. O susto, no verso 13, quando Jesus responde a esse questionamento, quando Jesus fala aos discípulos, eles ficam, acredito que, com os olhos esbugalhados e com alguma crise, com a resposta que Jesus deu a eles. Verso 13 diz: dê-lhes vocês algo para comer. Eles sabiam o que eles tinham. Olharam para o lado assim e viram nada mais, nada menos do que pelo menos umas 20.000 pessoas. E eles ali com a ração curta. Eles não tinham mais do que estava previsto ali, o que eles já tinham mencionado, né, de que eram 5 pães e 2 peixes. A situação, humanamente falando, era impossível. Como é que o Senhor Jesus poderia dar uma ordem dessa? Como é que o Senhor Jesus poderia querer que seus discípulos fizessem o impossível? Não dava. Por questões muito fáceis, não precisava de nenhum esforço para ver que, humanamente falando, não dava. Irmãos, Jesus poderia ter perfeitamente agido de forma diferente. Jesus poderia ter evitado esse acontecimento, como Deus, como soberano. Ele, sabendo, obviamente, de todas as coisas, ele podia
ou impedir que aquela situação surgisse, ou simplesmente poderia ter feito preparativos antecipados. Porque a multidão estaria ali, poderia soberanamente providenciar comida para aquele povo todo. Sabemos que isso não era nenhum problema para o Senhor, e depois de providenciar toda a comida necessária, ele poderia dizer aos discípulos: meus irmãos, distribuam então alimento para esse povo, que eles estão com fome, para a gente poder continuar aqui durante a noite ainda ministrando, falando e tal. Meus queridos, mas essa não é a maneira que o Senhor Jesus decidiu ou escolheu para tratar a necessidade tanto do povo, quanto tratar a necessidade de aprendizado dos discípulos. Eu pensei bastante esses dias sobre essa questão do aprendizado. Desde semana passada, conversando com uma pessoa, e a pessoa me perguntou como é que eu estava. E eu respondi apenas com uma palavra para essa pessoa: aprendendo. Mais nada. Eu tenho tido no momento a experiência de que ensinar é desafiador, mas aprender é muito mais desafiador do que ensinar. Muito mais. Esses homens estão passando por uma fase de suas vidas desafiadora. A fase do aprender. Não eram apenas aquela multidão que poderia ser plenamente suprida com comida. Os discípulos precisariam ser supridos pela maneira como Deus lidou com a falta da comida e com a ordem que eles receberam. 1000 ponderações poderiam ser feitas aqui. Eles poderiam ter aloprado com Jesus. Eles poderiam ter botado a mão nas cadeiras e dito: Senhor, eu acho que o Senhor não está entendendo. O Senhor me deu uma ordem absurda. O Senhor não está vendo o que está acontecendo? A gente percebe alguma coisa parecida nesse discurso, nesse relato? Nada. Absolutamente nada. Apenas os discípulos, creio que com medo, sem entender o que está acontecendo ainda. Os discípulos dizem a Jesus que a provisão deles não passa de 5 pães e 2 peixes. E o Senhor Jesus, aparentemente, sem dar nenhum tipo de resposta objetiva a este fato, a esta afirmação, simplesmente Jesus ordena que eles saiam dali, agrupem aquelas pessoas em grupos de 50 e os preparassem para isso, para comer. Com isso, para comer. Mais um momento onde eles poderiam dizer: Senhor, eles vão nos pisar. Nós somos 12, eles são 20.000. Eles vão começar a fazer perguntas. Eu não sei o que responder. Eles poderiam ter dito um monte de coisa para Jesus. A questão é que o desafio da obediência, que falamos aqui na mensagem do dia 31, e eu começo a primeira mensagem de 2018, mais uma vez falando sobre obediência. A obediência, quando é uma resposta principalmente a uma ordem divina, não participa dentro do processo da obediência, ele não participa desse processo o questionamento, mas o obedecer. A ênfase que eu dou esporadicamente ao fato de que servimos ao rei, como servos e súditos do rei, nós devemos honra e obediência. Na verdade, a obediência está dentro do campo da honra. E essa figura é muito interessante, porque no contexto monárquico, uma desobediência ao rei implica em morte imediata, sumária. Ou prisão perpétua, ou trabalhos forçados, que já é um tipo de morte lenta.
Esses homens estão sendo treinados para coisas tremendas que estão por vir, que eles nem imaginam. Que eles nem imaginam. E aqui importava para esses homens aprender. E eles precisavam aprender a obedecer. E eles fizeram o que Jesus ordenou. Certamente sem entender nada. Certamente sendo questionados por um e para o outro. Mas olha, eu ouvi aquela conversa que vocês estavam tendo lá com Jesus, que vocês só tinham um pouquinho de comida e nós somos tantos, como é que vocês vão fazer? É muito provável que os outros humanos ali com fome, mais próximos de Jesus, estivessem questionando dessa forma. Eu ouvi a conversa. Uma enorme incerteza está aqui. Mas foi o Senhor Jesus que deu a ordem. E eles mesmo sem entender, eles estavam sendo instruídos, ensinados a obedecer. Aprender a obediência implicava em obedecer. E foi o que eles fizeram. Certamente sem entender nada. Eles, como diz aqui nos versos 14 e 15, eles obedeceram às ordens do Senhor, foram dividindo o povo, conforme é dito. Nos versos 16 e 17, vemos que o Senhor Jesus, depois do povo dividido, o Senhor Jesus pega ali os pães e os peixes, ele dá graças por esse alimento, que estava, seguramente, cada um tinha a sua cesta. Eles eram 12 ali, tinham sua bolsa, sua cesta, onde guardavam os seus alimentos ou o que fosse. E o Senhor Jesus dá graças e ordena que eles distribuam então a comida, que eles sirvam a todo o povo. É bastante importante a gente destacar que os discípulos, como homens pecadores, ainda muito inexperientes, eles tinham tudo tudo de humano. A gente olha, né, em Pedro, João, esses caras eram feras, né? O meu trabalho de conclusão de curso do bacharelado foi exatamente o perfil desses homens. E parafraseando, então, todo o meu trabalho com uma rápida e curta frasezinha, ao final nós vemos que o Senhor Jesus juntou 12 cabeças de abóbora. Talvez a maioria ali completamente, humanamente falando, desqualificados. O mais natural seria que esses homens aqui chegassem, Senhor, estou fora, o Senhor agora já viu o Senhor fazer muita coisa, mas isso aqui não dá. E não se passa em nenhum momento essa perspectiva no texto. Eles tinham as pessoas sentadas para comer quando não havia comida. Como já disse, o povo certamente, pelo menos uma parte, sabia disso. Mas quando eles começam a distribuir a comida, percebemos que não há nenhum destaque no texto para dizer que não houve plena satisfação. Eles comeram abundantemente todos. A comida se multiplicou, eu não sei como, o texto não nos dá essa informação. Mas sabemos que a comida se multiplicou grandemente. E ao final desse processo de ensino da parte de Jesus e obediência da parte dos discípulos e coragem, também por parte dentro da perspectiva do aprendizado. Falamos no domingo que obedecer envolve coragem. O que aconteceu é que os discípulos de Cristo agora tinham aproximadamente mais 20.000 pessoas alimentadas e os seus cestos ainda estavam cheios. Assim termina esse momento intenso, extremamente intenso, de ensino e aprendizado. A gente vê um pouco disso no Sermão do Monte, quando o Senhor Jesus fala lá em Mateus 6, 31 a 33. Querem abrir? Só para a gente lembrar. Eu creio que os discípulos estavam sendo treinados
no princípio que acompanha Mateus 6, 31 e 33. Isso não é apenas ligado à comida ou a bens materiais. Isso aqui está muito ligado a relacionamento com o Senhor. Isso aqui está extremamente ligado ao relacionamento de ouvir e obedecer. E crer que aquele que ordena é também aquele que provê para aquele que obedece. Diz assim: portanto, não se preocupem, dizendo, deixa eu mudar o tom, portanto, não se preocupem, dizendo, que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aprender a obediência, sem dúvida alguma, está no princípio de buscar, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Está aqui. Não questionar primeiro, para depois, então, ver se você tem os recursos para obedecer, mas obedecer a palavra do Senhor, obedecer o que Deus ordena. Tenho plena convicção que está dentro do princípio do buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Amados, eu quero destacar rapidamente, que eu não vou me alongar, dois princípios aqui em nosso texto que não se aplicam exclusivamente aos discípulos, muito pelo contrário, tem tudo a ver conosco. Tudo a ver conosco. Jesus está ensinando então os discípulos a confiar nele, como nós também estamos sendo encorajados a confiar no Senhor, simplesmente nos ordenando fazer o que Ele ordena. Nós não vemos nas Escrituras, olha, obedeça os meus mandamentos se você concordar. Encontramos alguma coisa parecida? Então aqui, os discípulos e nós somos encorajados, como também discípulos de Cristo, a confiar no Senhor, a nos submeter ao que Ele ordena, mesmo que isso, aos nossos olhos, nos pareça impossível. É onde entra a coragem que vimos na mensagem de domingo. Não estamos diante aqui de um convite à irresponsabilidade. A vida cristã não é uma aventura de Indiana Jones, como alguns pregadores gostam de fazer ou de propor. A vida cristã é um desafio de fé diário. Nós não somos convidados a fazer o que uma pessoa entre nós, ou talvez com algum título, um pastor, um bispo, um apóstolo, ou coisas afins, decide que você tem que fazer porque Deus revelou. Não passa nem perto o que somos aqui desafiados a nos submeter. Nós somos desafiados como crentes a nos submeter à palavra de Deus, às Escrituras. Se aquele que fala da parte de Deus está falando das Escrituras, eu não tenho dúvida que Deus está falando conosco. Mas a ordem bíblica não é para que a gente seja um aventureiro, faça coisas loucas em nome da fé. Não vejo Deus nos dando fé como um dom dele para fazer loucuras, aventuras ou coisas irresponsáveis. De forma alguma. De maneira nenhuma. Se você pensar um pouquinho, todas as ordens de Deus nas Escrituras são impossíveis para o ser humano caído e permanecendo na sua condição de não redimido. Então o desafio não é fazer uma coisa que chama a atenção pública. Em nome de Deus, que andou, estava cego, jogou óculos fora, que correu na cadeira, passou na televisão, largou a cadeira e correu. E eu não tenho nenhum problema com Deus fazer o que Ele quiser com o enfermo. Mas definitivamente não é isso que testifica de Cristo ou do Evangelho nas Escrituras. Definitivamente não é isso. Isso pode chamar a atenção até daquele pecador não redimido.
que precisa ver para crer, e aquilo ali vai durar enquanto aquele momento de emoção e saciamento que a ansiedade pode estar promovendo na vida de uma pessoa que está sofrendo, vai causar um efeito interessante e temporário, mas não tem poder para transformar mente e coração. Apenas para causar um impacto temporário, isso tem. Mas isso não salva, não liberta. Não livra da escravidão nem da morte eterna. É por isso que nós não somos apenas salvos pela fé, através da obra de Cristo Jesus, mas nós precisamos, além de sermos salvos pela fé, nós precisamos, como crentes, aprender a viver, a caminhar pela fé. Caminhar pela fé, repito, não é fazer loucuras, é obedecer a palavra do Senhor, mesmo que as circunstâncias não cooperem para isso. Mesmo que não tenha pão e peixe para 20.000 pessoas, só tenha para 12, olhe lá, ou para 13 com Jesus. É obedecer porque Deus disse. Essa é a parte que os discípulos precisavam aprender. Essa é a parte que eu e você precisamos aprender. Esse é o grande desafio. Os mandamentos de Deus, eles não são humanamente possíveis. Os mandamentos do Senhor definitivamente são para aqueles que creem. O fardo de Jesus, que é leve, que te vê lá em Mateus 11, dos versos 20 ao 30, esse fardo não é leve porque ele é fácil. Esse fardo é leve porque ele nos fornece os meios, Deus nos capacita para fazer aquilo que ele ordena. É por isso que o fardo é leve, não é porque é moleza. Um outro e último princípio que eu quero destacar aqui é que Deus usa as necessidades humanas, as fragilidades humanas como uma avenida para nos ensinar e provar a nossa fé. Eu tenho convicção disso. Na primeira parte aqui do capítulo 9, dos versos 1 ao 9, os discípulos, como disse no começo, eles tiveram que sair confiando no Senhor, de que eles teriam, uma vez que pregando a mensagem do Evangelho na porta que eles batessem, aquelas pessoas que crescem na mensagem, ainda precisariam crer que haveria quem iria crer na mensagem, lhes daria um lugar para dormir, lhes daria um café da manhã, estavam sendo, sem dúvida alguma, provados intensamente, bem como também o poder e a autoridade da mensagem, que estava sendo pregada, estava sendo também tremendamente provada. Eles foram até mesmo emocionalmente, duramente provados. Irmãos, nada mais desafiador do que nós sermos, quando nós precisamos aprender a confiar no Senhor em nossas necessidades básicas, como saúde, comida, moradia. Nós sabemos que essas três áreas são importantes demais para nós. Olha o que o Senhor Jesus fez com os discípulos. Olha, vocês vão sem bolsa, sem nenhum mantimento. Vocês vão para as regiões da Galileia, vão bater nas portas e vão pregar. Sem nada, sem nenhuma segurança, sem dinheiro, sem bolsa, sem nada. Ali vocês vão então pregar o Evangelho. Se eles crerem, eles os receberão e vocês terão dormida e comida. Vê se não são as áreas, a rodovia mais desafiadora do nosso coração. É essa, sem dúvida alguma. As necessidades humanas são verdadeiras avenidas para o Senhor nos ensinar a confiar nele e provar realmente a nossa fé. Muito difícil confiar em Deus nas áreas onde nós sentimos necessidades. Muito desafiador. Por isso que aprender, eu francamente tenho aprendido que é mais difícil do que ensinar. Aprender é o grande desafio.
É por isso que é tão difícil, irmãos. Talvez vocês possam compreender um pouco melhor, depois dessa rápida exposição, vocês possam entender um pouco melhor por que é muito difícil para um rico entrar no reino dos céus. E por que o empobrecido, o desfavorecido, ele é tido como alguém que é capaz de perceber os cuidados do Senhor e render-se à graça salvadora. O próprio Senhor Jesus fala isso em Lucas 18, né? Por quê? Porque o abastado, o rico, ele compra comida, ele vai para um hotel bom, ele vai de carro, ele vai de motorista, na época ele vai de charrete, carroça, ele vai de algum jegue turbinado. Os desfavorecidos não, os desfavorecidos vão andando, contando que alguém lhes dê dormida e comida. Então está aqui o motivo pelo qual o Senhor Jesus fala em Lucas 8, ou Lucas 18. Por que é difícil um rico entrar no reino dos céus? Porque é difícil confiar em Deus nas áreas onde nós não sentimos necessidade. E os ricos geralmente até entender que a sua necessidade maior é o fato de ser pecador e sem Cristo estar eternamente separado de Deus, podendo comprar o que ele acha que pode, inclusive a felicidade. É por isso, não é porque Deus tem algum tipo de preconceito. Não, é por causa do coração. É por causa do coração. Então, amados, esse texto deve nos fazer lembrar que a fé é raramente aprendida numa sala de aula. Raramente a gente vai aprender fé num ambiente tão favorável quanto esse aqui. Tenho sede, desço ali, deixo uma mensagem para lá e vou lá pegar água. Estou com alguma coisa me incomodando, saio, pego meu carro e vou para casa. Desafiador a gente lembrar, aprender sobre fé num ambiente onde não tenhamos nossas necessidades desafiadas. Mas, sem dúvida alguma, nós aprendemos fé no meio das crises. Nós aprendemos fé quando as coisas, nossas necessidades estão sendo esmagadas. Quando nós devemos obedecer a Deus, na maioria das vezes, sem ter todos os meios disponíveis para fazê-lo, nós amadurecemos, nós começamos a compreender não somente o amor, os cuidados, a soberania, mas começamos a aprender também sobre fé obediente. Essa foi a etapa dos discípulos, no que diz respeito ao aprendizado que eles precisavam para uma jornada difícil que estava por vir. Esse, sem dúvida alguma, é o aprendizado que eu e você precisamos decidir pôr em prática diariamente, sem precisar entrar em áreas de necessidades, de carências, para compreender que obedecer é melhor que sacrificar, para compreender que quem ordena é o meu Salvador, aquele que morreu na cruz por mim, é Deus, e é Rei, e é Senhor, e se eu digo que eu sou súdito e filho, eu preciso ter um relacionamento certo com essas expressões. Vamos ficar de pé, vamos orar. E vamos pedir a Deus que nos ensine pacientemente e que a gente possa estar aprendendo diariamente a obedecê-lo sem questionar, mesmo que as circunstâncias não nos favoreçam. Oremos. Pai amado, muito obrigado por a gente poder olhar para este momento tão especial na Tua palavra, tão marcante. E vemos que o Senhor poderia ter provido aquelas pessoas a hora que o Senhor quisesse, mas importava que tanto aquelas pessoas vissem o Teu agir, o Teu poder, como os discípulos, ó Deus, aqueles que Te seguiam, precisavam aprender a obedecer. Precisavam ter a sua fé amadurecida. Confiar sem questionar. Ó Pai Santo, esse continua sendo o nosso desafio, agora. Tem misericórdia de nós e nos ajuda. Que a gente rapidamente, nessa rodovia das necessidades, a gente pare e que a gente se renda ao Senhor e à Tua palavra. E decida obedecer, ó Deus, a provisão, o que está por vir depois, que nós não sabemos, que haja paz em nosso coração para saber que o Senhor sabe todas as coisas. E cuida e tem cuidado de nós.
Ajuda-nos nisso, eu te peço, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar, irmãos, uns com os outros.